Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Então, estamos há 48 episódios a falar sobre assuntos relacionados com filhos, isso mesmo, e com a vida depois dos filhos. A vida depois dos filhos. Piada. Há vida depois dos filhos? Ainda não encontrei, mas vou continuar a tentar. E se calhar até já fiz esta piada no outro episódio, é muito provável. Mas, como tenho sono, nem memória tenho. Portanto, a sobrevivência depois dos filhos. Mas, voltando ao que estava a dizer, ao fim de 48 episódios sobre filhos, hoje o episódio é sobre... Então, e se eu não quiser ter filhos? Sim, hoje vamos partilhar convosco a nossa conversa com a Patrícia Librans, fundadora da página Sem Filhos, um espaço pensado para debater esta opção por não ter filhos, a maternidade compulsória e as questões relacionadas, ancoradas tantas e tantas vezes no género. E, falando na primeira pessoa, declaração sincera e sem filtros, tirando em miúda, quando fazíamos aqueles jogos, sabem, para saber quantos filhos é que íamos ter, a maternidade nunca esteve na lista como plano obrigatório ou essencial ao meu sentimento de felicidade e plenitude. Pensava nisso, ou comecei a pensar mais quando, claro, amigos tiveram filhos. E, claro, depois de casarmos, passou a ser pergunta periódica, como se fosse o passo seguinte e sem alternativa. Já eu, como também já vos disse várias vezes, assumo que sempre me senti a alma das festas das crianças, sabem? E como cresci rodeado de crianças e como desconfiava que tinha jeito para brincar com elas, achava, erradamente confesso, que a minha missão na Terra era ser pai. Os nossos debates, antes do arranque oficial das tentativas, era mesmo esse. André convicto de que era tempo de avançar, Ana cheia de medo e sempre desconfiada de que havia mais qualquer coisa a fazer antes. Trabalho, viagens... No fundo, se pensares bem, fomos assim um equilíbrio um do outro. Vamos pensar assim, que isto fica tudo mais bonito. Sim, mas importa mesmo falar abertamente sobre o facto de este não ter de ser um plano de vida obrigatório. Não temos nenhuma espécie de dívida social a pagar com um filho no mundo para nos substituir. Claro, e não temos de prestar contas. As perguntas do então e para quando um filho e agora do então para quando o segundo filho não fazem sentido. E em última instância podem ferir, não se esqueçam, já para não falar do ponto que nos traz aqui. Não temos de ter filhos. Podemos até estar com alguém, ter condições para tal e não querer ter filhos. A começar pela vocação. Dizia o nosso convidado de um episódio anterior, o Fábio, que ser pai é bem diferente de ter filhos. E é mesmo. Eu aprendi a ser mãe. Eu não nasci mãe com o nascimento da Amélia. Mas há alguém que nasce mãe? Não sei. Há quem diga que sim, que nasce mãe no momento em que nasce o seu filho. Para mim foi uma construção, uma tentativa e erro. Os cursos ajudam, mas não fazem milagres. E sim, a maternidade foi o mais exigente dos desafios. Eu acho que é um confronto connosco próprios, com as nossas fragilidades, com os nossos medos, com o que sentimos enquanto filhos, com o que está em nós, do nosso passado, do nosso crescimento, com os nossos pais. Mas é isso, é mesmo muito assustador. Bota assustador nisso. Quando me perguntam se foi um amor intenso que senti no primeiro instante, desculpem, eu senti acima de tudo um medo imenso. Cancelem esta pessoa! E sentia-me horrível e má pessoa por isso. E depois, tudo o que se segue é um teste permanente. Todas as minhas inseguranças vieram à tona. No meio de toda uma desarrumação hormonal, de um confronto com outra imagem refletida no espelho, de frustração por se querer ter um bocado da vida que ficou lá atrás... Sim, a parte de todas as coisas lindas e incríveis que é ter um filho, que é ser pai da Amélia, não seria mau falarmos sobre este lado mais desafiante. Não para assustar, apenas para que, quando lá chegarmos, não nos sentimos estranhos e horríveis por sentirmos e pensarmos estas coisas. Num tempo de redes sociais, em que os filtros são tão potentes e em que, num scroll rápido, somos bombardeados com muitos incríveis casos de, por exemplo, recuperações de pós-parto em poucas semanas... Sim, é mais importante do que nunca... Pensemos na nossa saúde mental. Falarmos e esclarecermos que não tem de ser assim. Não se riam, mas eu acreditava mesmo que depois do parto, pronto, a barriga ficava mais no sítio dela. Não perfeita, mas mais recolhida. A minha cara destruída quando me vi pela primeira vez ao espelho com aquela cuequinha de rede do hospital disse tudo sobre o que eu estava a sentir. Então eu já não devia estar a fazer agachamentos de barriga lisa e com a criança ao colo ou a amamentar sem qualquer dificuldade? Portanto, sim, falemos. Não para que deixemos de querer ser pais, apenas para que o sejamos de forma consciente, para que tomemos a decisão de forma informada e não romantizada. E esta conversa também é sobre isso. Que a pressão social do tens de ser mãe, pai, porque sim,
dê lugar ao eu quero ou não quero ser mãe ou pai. Sem perguntas, sem imposições, sem termos de dar justificações. Porque, no fim, o que importa é que se seja feliz. E uma coisa é certa, nunca ouvimos falar de filhos felizes com pais infelizes. Hoje vamos ter um episódio muito especial, porque sentimos que depois de falarmos tanto sobre parentalidade, sim, também é preciso falar sobre a opção que é não querer ter filhos. É uma opção válida, tão válida quanto querer ter, e por isso temos de abrir espaço, como fizemos até aqui, para vários temas. Temos de falar sobre isto, abertamente, sem julgamentos, porque sim, ainda podemos achar que é, sim, há liberdade total para tomar essa decisão, mas se calhar não é tanto assim. E tenho comigo Patrícia Librães, fundadora da comunidade Sem Filhos. Aliás, hoje vai ser uma conversa entre mulheres e dizer-vos que esta comunidade que funciona online é um espaço para debater a opção por não ter filhos. Seja a possibilidade de uma plena liberdade para decidir, sejam as questões de género, que sim, ainda estão muito relacionadas também com este assunto, seja todo o tipo de julgamento que ainda subsiste à volta de algo que é simplesmente uma escolha. E por isso, Patrícia, começa exatamente por aí. Muito, muito obrigada por esta oportunidade de conversarmos. Boa tarde, tudo bem? Boa noite também, né, para quem está em Portugal. Eu que agradeço o convite, né, porque realmente é muito importante falar sobre essas escolhas, né, que são tão pessoais, mas que acabam transcendendo muitas vezes, porque terceiros acham que têm o direito de decidir sobre como os outros devem viver suas vidas e tudo mais. Então, muito obrigada por abrir esse espaço. Fico muito feliz de estar falando aí para ouvintes de outro continente, né? Nunca imaginei que isso fosse chegar tão longe assim. Fiquei bem feliz pelo convite. E Patrícia, começa exatamente por algo que tu pegaste, que é esta possibilidade de terceiros achar que podem condicionar uma escolha tão pessoal. Sim, é verdade que ainda toda a gente acha que toda a gente podendo tem de querer ter filhos. Olha, eu acho que não há dúvidas de que principalmente a maternidade, mas a parentalidade também, ela é a norma social hegemônica da nossa sociedade. Eu acho que isso está começando a mudar, tá? Só que eu sinto que essa mudança, ela ainda é bastante sutil. Então, eu acredito que ainda estejamos longe disso não ser a norma, sabe? Então, assim, existe ainda bastante cobrança nesse aspecto. E o mais curioso é que geralmente as cobranças ela vem de pessoas que não são necessariamente muito próximas, às vezes são até de desconhecidas. Assim, eu várias vezes ao longo do meu percurso aí de decisão pela não maternidade, eu me vi me justificando para completos estranhos, né? Então, isso é muito curioso, é como se fossem assim, pessoas que vivem dentro do armário. Aqui no Brasil nós temos essa expressão Também. para, né, para homossexuais, né, que não podiam antigamente se revelar, então eles viviam a sexualidade deles escondida, então dentro do armário. E aí chegou o momento agora de essas pessoas se revelarem, e parece que existe uma expectativa de que as pessoas comuniquem isso, sendo que a heteronormatividade, ela não precisa ser comunicada. E eu sinto que existe algo semelhante com essa questão da maternidade, sabe? Parece que tem um momento que você tem que chegar, fazer uma reunião em família e falar, olha, o negócio é o seguinte, eu não quero ter filhos. Você tem que fazer esse comunicado. E o contrário não existe, né? Ninguém chega para a família e diz, olha, eu preciso contar para vocês que eu desejo ser mãe, né? Mas, então, assim, por aí a gente vê que é uma norma, né? Uma norma social que realmente as pessoas ainda esperam isso. Não, e é incrível, porque pus-me a pensar quando estávamos a escrever as perguntas e a pensar sobre o que é que queríamos abordar nesta conversa, e de repente cheguei a quase um contrassenso. Como é que é possível amor, não é? Que teoricamente nós falamos da parentalidade como um exercício de amor. Como é que nós podemos achar que é uma obrigação? Porque uma coisa não bate certo com a outra. Portanto, de repente, e eu senti muito isso, havia quase perguntas frequentes, não é? Periódicas. Então, para quando é que é?
Que então, e quando é que... Parecia que não, a partir de uma certa idade é óbvio que tem de haver a seguir o próximo passo. E depois da primeira, então para quando o irmão? É, sim. Por isso, como é... Mas isto é o quê? Algum procedimento? Nós temos um manual de instruções. É muito. Eu também já recebi relatos nesse sentido de amigas minhas, né, que são mães, e elas são cobradas pelo segundo, né? E aí, assim, se tem, por exemplo, duas meninas, mas não vai tentar um menino. E aí, se tem três filhos, aí as pessoas também julgam. E acham que, nossa, mas você não acha que é demais, sabe? É uma parideira, né? Que no Brasil se fala parideira para a mulher que tem muitos filhos. Eu tenho estudado um pouco sobre isso, porque a minha pesquisa atual de doutorado, ela perpassa por esses momentos históricos, assim, de a partir de que momento isso passou a ser uma regra, né? Então, algumas pesquisadoras, historiadoras, filósofas, né, como a Simone de Beauvoir, a Gerda Lerner, que é acho que ela é norte-americana, Silvia Federici, a Elizabeth Badinter, elas acreditam que esse modelo de parentalidade surgiu ali mais ou menos na transição do feudalismo para o capitalismo. Porque, assim, antes do capitalismo, essa divisão sexual do trabalho, né, como a gente percebe hoje, um pouco menos ênfase, mas no século passado, se a gente olhar para trás, era bem diferente, ela não era tão marcante. Né? O trabalho doméstico, ele não era desvalorizado. Né? E foi nessa transição do feudalismo para o capitalismo que eles instituíram o trabalho doméstico e o trabalho do cuidado às mulheres, como sendo um trabalho de menor valor, que não tinha valor monetário, né? Então, assim, por que fizeram isso, né? Porque nesse novo modelo econômico de sociedade, houve, então, essa necessidade de manter as mulheres restritas ao ambiente doméstico para que elas executassem de graça esse trabalho, já que ele não valia muito, né? Então, houve assim uma tentativa de convencimento de que elas deveriam fazer isso por amor. Aí começou a se falar nessa família, né, a família tradicional burguesa ali, instituída no amor materno, né? E então as mulheres passaram a executar de graça o trabalho doméstico e reprodutivo. E a gente sabe, né, que se as mulheres elas fossem cobrar por esse trabalho, ele não seria nem um pouco barato. Então, elas teriam muito poder naquele contexto, dentro da família, né? Muito mais poder, talvez, até do que os próprios homens, porque a força reprodutiva da mulher, ela sempre assustou muito. Então, houve necessidade de controlar a reprodução das mulheres, então começou o controle dos corpos, uma forma também de manter as mulheres presas ao casamento, né? Porque a única forma da mulher ter como sobreviver era que as mulheres não tinham direito de trabalhar sem a permissão do pai ou do marido, e elas também não tinham muito como estudar, então, assim, elas não tinham muito como se manter. Então, era através do casamento. E aí, com as mulheres confinadas, né, dentro de um ambiente doméstico, sem direito à herança, né, aquilo ali era a maior meta de vida para elas, o casamento e, consequentemente, a maternidade, pois não havia, né, métodos anticoncepcionais, se sabia muito pouco também sobre contracepção natural, e essas coisas elas começaram a mudar mais ou menos ali na década de 1960, quando se criou a pílula anticoncepcional e as mulheres então passaram a poder escolher quando teriam filhos e se teriam filhos. E isso foi assim uma revolução muito grande e assustou muita gente também, porque as mulheres começaram a ter um controle sobre os corpos que elas nunca tiveram antes. Nunca tinha pensado na reprodução como um poder que, na verdade, acabou por se virar um bocadinho contra nós. Ou seja, Sim. para nos controlarem, para poderem, de alguma forma, asfixiar este poder, no que é que realmente, para onde é que caminhamos. E eu perguntava-te, Patrícia, porque nós falamos muito, sim, há liberdade para decidir, há pílula, há outros métodos, portanto, sim, a mulher pode decidir. Mas pergunto-te, pode mesmo decidir? Há uma plena liberdade
Se falamos tantas vezes do tem de ser, será que há mesmo uma plena liberdade para se decidir, não, eu não quero ter filhos? Eu acredito que ainda não. Vou explicar, porque eu acho que existe, assim, é uma proibição simbólica, sabe? Porque, assim, a Elizabeth Badinter, não, a Simone de Beauvoir fala isso no Segundo Sexo, Fatos e Mitos, que não se pode diretamente obrigar uma mulher a parir. Eu não sei se existe algum país em que isso seja lei, né? Talvez em países não democráticos, de cultura talvez com uma religião assim mais forte, não sei como é que é nesses países islâmicos, mas eu acredito que seja muito difícil encontrar um país em que a mulher seja obrigada a ter filhos, né? Mas existem outras formas de você cercear essa liberdade de escolha, né? Que é tudo muito simbólico e é feito de uma forma sutil, porém desde muito cedo, né? Então, assim, eu acredito que essa liberdade de decidir, ela só exista, e talvez, porque também isso não é uma regra, entre as mulheres de classes sociais mais favorecidas. Que são mulheres que têm mais instrução, que têm autonomia e independência financeira, né? Que não necessitam necessariamente é, de alguém para sustentá-las, né? Se for uma mulher já que depende do marido, ela vai ficar ainda submissa às vontades daquele marido, né? Então, assim, eu acho que nós temos um longo caminho ainda para percorrer, né? Para atingir essa equidade, para que as mulheres precisam se empoderar, precisam de informação, né? E precisam conhecer também esses mecanismos de dominação, né? Porque embora é evidente que existam muitas mulheres que desejem realmente ser mães, e isso com certeza é genuíno, e muitas ainda existe uma questão assim muito cultural por detrás, inclusive dessa vontade, sabe? Porque eu acho que se todas as mulheres forem se perguntar lá no seu íntimo se realmente essa vontade é delas ou veio de fora, talvez elas não tenham tanta segurança assim de, de responder essa pergunta, né? Muitas amigas minhas me disseram isso, olha, antes de eu conhecer a sua página, eu nunca tinha me perguntado da onde que vinha a minha vontade de ser mãe, eu não sei se realmente era, se isso é meu ou se veio dos outros, né? Não, completamente. Eu acho que a fronteira deve ser muito, muito tenue em muitos casos, porque há muito aquela história do, não, o relógio biológico e despertou, e eu não, sempre quis, sempre foi um sonho, sempre. Eu, por exemplo, acho que eu não consigo dizer isso. Não consigo. Sim. As coisas, os meus sonhos foram-se construídos. Portanto, o meu primeiro objetivo não era ter filhos, o meu primeiro objetivo era terminar o curso, depois arranjar um bom emprego, depois sentir-me realizada, encontrar alguém. Pronto, mas tudo foi-se construindo, mas nunca sentia, não, eu estou a caminhar para ter filhos. Não, ali é que vai ser a minha realização completa, vai ser naquele momento. Até lá é só um processo. Não, tudo são etapas e aquela, é como tu dizes, é muito difícil dizer, não, esta etapa surgiu naturalmente ou esta etapa surgiu também porque à minha volta torna-se natural que se pense nela. É muito difícil, é uma fronteira muito Sim, tênue. sim. É uma construção, né? É uma construção social. A menina recebe uma boneca já desde muito cedo para aprender que ela tem que cuidar de outro ser humano, né? Então, isso é incutido muito cedo na nossa psique, né? Então, as meninas são socializadas dessa forma, né? E uma coisa também interessante, que eu acho que é importante falar sobre isso, eu não sei como é que são essas leis sobre a, a laqueadura e vasectomia em Portugal, mas no Brasil foi só agora, em março de 2023, que passou a vigorar uma lei nova, que é a Lei 14.443, que alterou a Lei de Planejamento Familiar de 1996, que era a Lei
263, eu anotei aqui para não confundir esses números, né? Então, assim, o que mudou na lei, né? Eles mudaram o prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar condições para esterilização voluntária no âmbito do planejamento familiar. Então, o que essa lei dizia antes, né? A lei de 1996. Só poderia se candidatar à esterilização voluntária homens e mulheres com mais de 25 anos ou pelo menos 2 filhos vivos, tá? Não era era ou, sempre foi ou. Então, assim, se a pessoa tinha 25 anos, 0 filhos, ela poderia já ter o direito de fazer a cirurgia. Agora, mudou para 21 anos, ou 2 filhos também. Então, assim, diminuiu a faixa etária. Só que o que eu percebo, assim, porque muitas pessoas vinham me perguntar se eu conhecia, queriam indicação de médicos, vinham no meu perfil pedir indicação de médicos que aceitasse fazer a esterilização, principalmente em mulheres. As mulheres tinham muita dificuldade de conseguir, mesmo estando na lei que elas tinham direito. Só que o que essa lei diz? A mulher, ela tem o direito de fazer, mas o médico, ele não é obrigado a fazer. E a maioria dos médicos não queria fazer. Essa resistência existia também em relação aos homens, mas ela era menor em relação aos homens. Eu percebia que os homens tinham mais facilidade de conseguir uma vasectomia sem filhos do que uma mulher sem filhos conseguir fazer uma laqueadura ou sapingectomia. Não, desculpa, mas como é que nós justificamos um bocadinho isto? Porque é que os homens podem ter o direito de não querer é porque a nossa missão só está cumprida quando temos filhos? Exatamente. Então, aí vem a construção cultural, né? De que o homem, ele sempre foi dono do corpo dele, né? Para a mulher, isso é muito recente. Então, assim, para algumas pessoas também é muito difícil aceitar que as mulheres agora podem decidir. E aí, os médicos, eles usam o discurso do arrependimento para não esterilizar as mulheres. Não, você vai se arrepender, aí depois você vai voltar aqui e eu vou ter que fazer uma cirurgia de reversão e ela não é 100% garantida, aí você vai se frustrar. Só que, assim, isso também é um problema que não é mais do médico, né? Esse é um problema que seria da pessoa que fez a esterilização, né? Mas existe ainda essa tentativa de controle, ela ainda existe, né? E aí agora, assim, diminuíram a idade para 21 anos, o que eu acho que vai mudar? Nada, porque os médicos já não queriam fazer nas mulheres com 25 anos. Agora as mulheres com 21 anos, né, que já sabem que não querem ter filhos, vão querer fazer, vão continuar não conseguindo. O que melhorou na lei é que anteriormente, inclusive o meu marido, ele fez a vasectomia na vigência da lei antiga. Foi em 2021 que ele fez a vasectomia. Então, foi anterior à lei, né? E eu tive que autorizar. Precisava do consentimento do cônjuge, tanto homens quanto mulheres, desde que casados, precisava do consentimento do cônjuge, tudo certinho, em cartório, autenticado, para poder fazer a esterilização. E agora, com essa nova lei, essa autorização, ela não é mais exigida. Outra coisa que também caiu é que antes, quem não queria ter filhos tinha que provar que estava se sujeitando a uma esterilização voluntária e que essa pessoa estava em plenas faculdades mentais. Então, precisava também de um laudo psiquiátrico. Veja bem, então, pessoas que não têm filhos precisam provar para o Estado que elas não estão loucas. Mas pessoas que têm filhos, mesmo se, né, ocasionalmente forem loucas, Podemos elas podem, começar a né? tentar implementar isso. Não sei, Então, acho assim, que se calhar. eu acho, né, seria interessante. Eu acho que muita gente seria proibido Olha, vou de cuidar ter de uma filhos. criança, deixa eu ver se estou. Faz mais sentido, inclusive, né? Patrícia, olha, desculpa, mas como tu dizes eu estive a ler algumas coisas que escreveste e há lá uma expressão que tu dizes muito engraçada que é realmente tu colocas-te numa posição. Era muito mais cómodo ficares quietinha no teu canto, mas colocas-te na posição de levar um tapa na cara. E eu pergunto-te,
levaste muitos tapas na cara ao assumir esta posição, esta escolha, seja online, seja de quem estava mais próximo? Alguns. Eu até, assim, me surpreendi positivamente, porque não foram muitos, assim, sabe? A maioria das pessoas que seguem meu perfil, elas seguem o meu perfil porque elas também não querem ter filhos, ou porque elas já tiveram filhos e se arrependeram, portanto, elas estão ali porque elas se identificam em alguma medida com o meu conteúdo, né? E gostariam, assim, de passar um recado, sabe, para as pessoas, tipo, não vai na onda dos outros, não vai na pressão, sabe, porque eu fui assim e pá, tô aqui, me arrependi, sabe, fiz, assim, a pior cagada da minha vida. Eu recebi, assim, vários depoimentos nesse sentido, em que as pessoas autorizavam eu a usar esses depoimentos, postar, desde que não mostrasse, né, a autoria, né. Então, assim, são pessoas assim, pessoas que têm filhos, que estão bem com isso, mas que respeitam a decisão. Então, esse é a maior parte do meu público. Eu acho que eu, assim, estou meio que numa bolha, mas às vezes acontece de algum ou outro post furar a bolha. Aconteceu algumas vezes dessa bolha ser furada e chegar a pessoas que achavam que eu estava afrontando, né, o sistema, não sei quem que eu estava afrontando ali, A divina mas força. eu achei muito curioso, porque, assim, embora eu não estivesse atacando ninguém, eu estava ali falando sobre uma decisão pessoal mesmo, né, as pessoas se sentiam atacadas, sabe, como se eu estivesse ofendendo elas, né, ofendendo a escolha que elas fizeram por ser diferente né, a minha escolha ser diferente da escolha delas. Então, assim, essas pessoas, elas se sentiam muito atacadas, e aí elas tentavam me agredir nos comentários, né, então, assim, eu tive alguns haters nesse sentido, né, as pessoas vinham lá, xingavam, e eu achei muito interessante, porque elas sempre tentavam me ofender colocando a culpa na minha mãe. A culpa é sempre da mulher, né? Então, assim, eles diziam que era bom mesmo que eu não quisesse ter filhos, porque muito provavelmente eu seria uma mãe ruim, porque eu devo ter tido uma mãe ruim, porque se eu tivesse tido uma mãe boa e amorosa, eu ia querer ser mãe e oferecer isso para outra pessoa também. Então, É incrível como nós encontramos egoísmo numa decisão, mas não somos capazes de ver egoísmo em quem opta por ter filhos só para satisfazer, por exemplo, uma vontade social, ou até porque acha que vai satisfazer-se ali, quando na verdade não é aquilo que é a solução para um problema. É incrível, fico fascinada. sim, e essas pessoas me chamavam de egoísta, porque Pois, elas então, diziam que a humanidade vai acabar por tua causa. sim, que a minha decisão era egoísta, porque eu só pensava em mim, eu só pensava no meu tempo livre, eu só pensava na minha carreira, no meu doutorado, sabe? E que eu iria me privar do maior amor do mundo, que eu iria me arrepender quando eu chegasse na velhice, não ia ter ninguém para fazer companhia para mim, eu ia lamentar pelos filhos que eu não tive, sabe? E aí essas pessoas assim rogavam praga, tipo, que você tem que ficar sozinha mesmo, ser infeliz, assim, então, né? Essas são as pessoas que têm o maior amor do mundo, né? Que Ok. é bem contraditório. Não, atenção, eu há bocadinho estava mesmo a ser irónica, porque realmente pensei assim, bem, eu estou a imaginar assim um grande insulto, o fim da humanidade, culpados, quem não quer ter filhos. Portanto, é assim, se nós acabarmos amanhã, vocês são os culpados. É. Oh, Patrícia, eu pergunto-te agora, porque, ok, para fora, nós, mal ou bem, são os outros, e o que os outros pensam fica com os outros. E claramente há muita falta de amor quando nós precisamos de estar a rogar pragas ou a julgar quem nos rodeia. Mas eu perguntava-te agora, para nós, para dentro, como é que nós descobrimos que realmente não é aquele o caminho? Porque é como tu dizes, à nossa volta, as luzes, as mensagens são todas do tens de. Como é que nós decidimos isto por nós? Não, nós não queremos ter filhos.
e como é que se gera, eventualmente, não sei, algum sentimento de culpa, de medo, como é que isto se gera? Então, é um processo, né? É um processo, assim, que não acontece com certeza da noite para o dia, assim, gostaria muito que fosse um botãozinho que a pessoa liga e acorda um belo dia, nossa, hoje eu percebi que não quero ter filhos, né? Era mais Mas, poético, era bem, bem por aí. infelizmente não foi assim. Eu cresci numa cidade muito, muito pequena, em que as mulheres que não tinham filhos eram as solteironas infelizes, mal amadas, né? E então assim eu não tive assim um exemplo de representatividade de alguma mulher assim de sucesso, sabe? Que tenha feito essa escolha, ou então até mesmo, sei lá, ligar a televisão, sabe? Ver alguma atriz ou alguma personagem, alguma novela, muito pelo contrário, né? Tá tudo super repleto de sempre escolhas ligadas à maternidade. As novelas que passam aqui, eu não sei se ela tem algumas novelas que passam aí em Crescemos Portugal com as também, né? novelas da Globo, portanto. Isso aham. Então, as novelas da Globo, elas seguem muito, assim, nessa hegemonia. Então, é muito difícil de você, sabe, perceber que você não quer seguir aquele caminho, né? Eu também fui socializada dentro desse sistema, eu também recebia bonecas e tudo mais, mas hoje, assim, olhando em retrospecto, eu acho que, na verdade, eu nunca quis ser mãe, sabe? Embora muitas vezes eu me visse planejando, né? E porque esse era o assunto entre as amigas quando a gente era adolescente, pré-adolescente. Ah, quantos filhos você quer ter? Quais vai ser os nomes dos teus filhos? Meus filhos tinham até nome, sabe? Eu dizia ainda que queria ter gêmeos, né? Acho que eu queria ter uma de uma vez só, sabe? Para Era, se é acabar com. para ser, fica fechado. É, Tratado aqui. que seja uma vez só e tal. Então, eu dizia que queria gêmeos, um casal de gêmeos, né? E, e aí, assim, o tempo foi passando, eu saí dessa cidade, fui morar em Florianópolis para estudar, e aí eu comecei a conhecer outras realidades. O que bateu muito forte em mim nessa época foi que eu tinha uma amiga que era mãe solo, lá em Florianópolis. E ela estava passando por uma dificuldade muito grande, porque a babá dela deu um perdido, sumiu. Ela estava já uma semana sem conseguir trabalhar, recebeu o ultimato do patrão dizendo que se ela não aparecesse na segunda-feira, ela não precisava ir mais, estaria demitida. E aí ela me ligou, desesperada, tipo, numa sexta-feira à noite, assim, perguntando se eu conhecia alguém que pudesse cuidar do filho dela, pelo menos naquela semana, até ela achar outra pessoa. E aí eu não conhecia ninguém que trabalhasse como babá, mas eu me ofereci para ficar lá com ela, na casa dela, porque seria um contraturno, assim, né? Ela trabalhava pela manhã e eu não trabalhava pela manhã. Eu trabalhava só pela tarde, e à tarde ela não trabalhava, então a gente ficou se revezando. Nessa uma semana, eu percebi o que era cuidar sozinha de uma criança. Porque o que eu imaginei, assim, como era com as minhas bonecas, né? Que a criança acordaria, eu daria comida para ela e conseguiria fazer as minhas outras atividades, né? As coisas da faculdade. Eu não consegui fazer nada naquela semana. Eu fiquei só em função, a manhã toda, eu ficava em função das demandas daquele bebê, que tinha acho que 2 anos na época, nem era bebezinho, assim, né? Mas era 2, 3 anos por aí. E aí aí ali eu percebi assim o como isso era pesado, sabe? E eu percebi também que, embora eu sempre tenha tido muita afinidade com crianças, ou achava que tinha, ali eu percebi que eu não tinha tanta afinidade assim, sabe? Que eu me irritava rápido, que eu não tinha tanta paciência, sabe? Que às vezes eu tinha vontade de gritar, de bater, sabe? E aí eu percebi, não, se eu não, eu vou ter filho só se eu tiver muito dinheiro. Eu comecei a falar dessa forma, né? Porque eu achava que
com o dinheiro, ainda acho, na verdade, né, que com o dinheiro E realmente soluciona-se muita coisa, claro. Pode é pedir muita coisa, ajuda, pode ter uma fica mais enfermeira, fácil. claro. Exatamente. Você tem como pagar por uma rede de apoio, né, especializada, e tudo mais. E aí vira, né, mãe e pai de Instagram, eu uso só os momentos bons com a criança para postar nas redes sociais. E aí eu pensei, não, só se eu tiver muito dinheiro, o dia que eu for milionária, eu vou ter filho, né? Começou assim a ideia. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não, que eu não queria mesmo, sabe? Mas aí as pessoas me ameaçavam muito com aquele argumento do arrependimento. Ou então ainda me diziam, não, é que você ainda é muito nova, você ainda vai mudar de ideia. Você fala isso porque você ainda não encontrou o homem certo. Porque o dia que você se apaixonar, você vai querer dar um filho para ele. E aí eu já pensava, gente, mas para mim o homem certo, ele também não vai querer ter filhos, né? E isso começou a entrar, assim, como meio que um pré-requisito também para eu escolher os meus relacionamentos. Eu nunca me relacionei com um homem que queria ter filhos. Então, assim, porque eu não queria ter esse conflito, entende? Que para mim, assim, é uma coisa muito grande, muito difícil de se resolver, né, entre um casal, essas diferenças. Um quer filhos, outro não quer ter filhos. Como que resolve isso, Não, né? é Eu uma acho que decisão de vida, não é? Quer dizer, não é onde é queres uma coisa morar. muito Um grande. Não é apartamento, como assim, claro. não é como assim, tipo, eu quero viajar para a Itália, eu quero viajar para a França. Tá? Não Exatamente, ou eu é, até faço né? sacrifício e viajo de avião contigo. Não, não é isso. Não, não é. Aham, exato. Então, assim, não é uma coisa assim muito fácil de resolver, né? Então, assim, foi de uma forma gradual. E então, com os parceiros que eu tive também ao longo da vida, que também não queriam ter filhos, isso foi se fortalecendo dentro de mim. Quando as pessoas me perguntavam se eu tinha medo de me arrepender, eu sempre disse que não, porque se um dia assim, a vontade de gestar e parir, isso, assim, sempre, na verdade, me apavorou, essa ideia. Eu sempre tive pavor dessa ideia. Então, eu já imaginava também, quando eu era um pouco mais nova, que eu adotaria uma criança. Se fosse para ser mãe, seria por essa via, né? E com o tempo fui percebendo que também não era isso que eu queria, sabe? Que realmente, para mim, tem outras coisas que são mais importantes, a minha liberdade, né? O meu tempo livre, a, a opção de poder voltar atrás em algumas decisões. Eu gosto muito de tomar decisões que eu possa mudar de ideia depois. E filhos não é uma coisa que se pode mudar de ideia, né? E Patrícia, pergunto-te se ainda agora é muitas vezes necessário justificar esta decisão, ou seja, se tens de estar sempre a recuperar este discurso ou se já é possível dizer não, eu não quero ter filhos, portanto, ponto final, parágrafo. Eu já consigo fazer isso, né? Mas eu vejo que essa não é a regra. Não é a regra para todo mundo, sabe? Porque quando eu digo que não quero ter filhos, muitas pessoas ainda querem saber por que que eu não quero ter filhos. Não basta eu dizer que não quero, né? Então, ainda espera-se essa justificativa, né? Hoje eu sou um pouco mais seca. Eu sempre digo, não tenho vontade, nunca quis, sabe? Não dou muita margem para as pessoas ficarem me questionando. As pessoas que me conhecem já sabem bastante, assim, a respeito da minha opinião sobre isso. Não tem nada a ver com não gostar de crianças, né? Inclusive, gosto muito de algumas crianças, não de todas, assim como eu não gosto de todos os adultos, né? Não Exatamente, gosto, né? faz Não parte. gosto de, né? Não gosto muito de cachorro, mas também não gosto de todos os cachorros, sabe? Então, assim, faz parte, né? Gosto muito de estar com algumas crianças, mas aquilo, como eu te falei antes, eu percebi que, assim, é algo, assim, que me aborrece rápido, sabe? Eu fico um pouco entediada, assim. Então, Não, assim, ter essa opção, assim, de ter para quem devolver logo em seguida, para mim é libertador. aliás, é aquilo, tu dizes outra coisa muito interessante que é, agora acredito que já se vai falando um bocadinho mais, pelo menos nós sentimos isso aqui em Portugal, que já se começa a falar um bocadinho mais sobre o lado sombrio da parentalidade, da maternidade.
que tu dizes que se cria quase um pacto de silêncio. Não, não, nós vamos contar as coisas bonitas, que isto é lindo, que é só amor, que eles nascem ensinados, que aquilo é tudo natural, que nós nascemos para isto. E, Isso. amigas, não é verdade. Há bocadinho falámos do facto de haver dinheiro para criar, por exemplo, uma rede de apoio especializada. Eu fui mãe na pandemia, portanto, eu vivi sozinha, de repente, com um recém-nascido, e eu nunca tinha tido um bebê ao pé de mim, ou muito menos dependente de mim. E eu digo, foi assustador. E sim, houve momentos em que eu pensei, eu não devia ter feito isto. Eu não devia ter sido mãe. Eu se calhar, parem de dizer que nós nascemos para isto, porque não é nada natural. Não é nada natural, não é nada nenhum, não há nenhum clique, não mudei da noite para o dia e acordei mãe, não. Não é um botão, né, que Não prometam, aperta. não prometam aquela coisa do é um amor instantâneo, que aquilo. Não, naquele momento a nossa preocupação é só, sim, proteger, sim, cuidar e sim, não falhar. Sim, isto também, claro que está dentro do amor, mas nós não viramos mães instantaneamente. Era giro, Não. mas isso não acontece. Não. E sim, tens toda a razão, é preciso falar, porque as pessoas deviam saber disto também para tomar uma decisão mais consciente. E como tu disseste há bocadinho, essa semana que tu passaste com essa criança, isso teria sido uma experiência que é muito importante para muita gente. É. Eu nunca tive coragem de contar para minha amiga, até hoje eu nunca contei para ela, que aquilo Mas ali não para era mim foi, mas é o que tu dizes, não é foi com aquela decisivo. criança. Não é aquela Sim, criança. não, era comigo mesmo, né? Eu não me senti fazendo parte daquele mundo. Eu percebi que não era para mim. Eu, por E exemplo, que sempre. bom, né? Não, eu, por exemplo, sempre achei. Tu disseste que até achavas que sentias afinidade com miúdos, que as crianças gostavam. Eu, por exemplo, sempre achei que as Isso. crianças me odiavam. Porque, por exemplo, se eu chegasse a uma festa de aniversário com o André, com o meu marido, ele tinha muito mais aquela naturalidade de lidar com eles, de brincar. Eu estava quieta, eu não sabia sequer falar com eles. Ou falava muito adulto, ou falava muito demasiado infantil. Não sabia, Aham. não sabia lidar. Eh, por isso, eu fui assim, como é que eu vou? Eu não sei, eu vou fugir dela, eu vou tê-la e depois fujo, porque ela não vai gostar de mim. Mas é o que tu dizes, é realmente, há muito mais para se falar do que só vender, digamos assim, como sendo um mundo cor-de-rosa. Sim, sim. Eu estou muito feliz que hoje tem muitos livros que estão falando a respeito disso, assim, romances escritos por mulheres, né? Então, assim, essa é a minha pesquisa de doutorado, eu faço pesquisa na área de estudos literários. Então, assim, tem vários romances já sendo escritos aí ao redor do mundo, né? Tem um romance brasileiro na minha tese, um argentino, um norte-americano e um italiano, da Helena Ferrante. Né? Então, aquele filme da Netflix, A Filha Perdida, é baseado num livro da Helena Ferrante, né? Um romance. Então, assim, já está se desconstruindo, né, nessas narrativas, essa, essa coisa da mulher que nasceu para a maternidade, que, tipo, nossa, ela faz tudo por aquele filho, e aquele amor, assim, é mágico e é transformador, e transforma ela numa pessoa melhor, sabe? Então, assim, já está começando, assim, a se desconstruir essa visão romântica da maternidade através da literatura, né? Porque eu acho que essas representações artísticas, elas ajudam, assim, a falar sobre determinados tabus, né? São muito importantes sobre isso, porque teve muita coisa escrita, né, enfim, séculos passados aí, que foram justamente para colocar a mulher nesse lugar de, tipo, a natureza da mulher é essa, né, a maternidade. A própria psicanálise, né, tem algumas teorias freudianas, assim, que são extremamente problemáticas, assim, que ele coloca a mulher como um ser incompleto por ela ser castrada, né? Então, tem aquela teoria da castração, da mulher ser um ser incompleto, e a única forma
dessa mulher encontrar e conseguir essa completude e se sentir realizada seria, portanto, tendo um filho, homem ainda por cima, né? Ela teria que parir um homem para ela se sentir pertencente ali, um sujeito de fato, né? Que pudesse ser validada na sociedade. Então, criou-se também teorias de que as mulheres eram frágeis, deveriam ser submissas, deveriam, né, obedecer os maridos e tudo mais, que elas precisavam de proteção por serem naturalmente mais infantilizadas e tudo mais. E também a transição para a vida adulta também só se daria através da maternidade. Quando ela provasse que ela era capaz de cuidar da família dela, de cuidar de outras pessoas. Então, assim, a tarefa do cuidado, ela sempre esteve, né, circulando, assim. Então, a nossa mente, ela é muito colonizada por essas ideias, né, por esses discursos filosóficos aí que circularam por tantos séculos com um caráter científico, né, com essa capa científica. E isso começou a ser desconstruído no século passado, com a Simone de Beauvoir, quando ela publicou O Segundo Sexo. Então, assim, são mudanças muito recentes, né? Eu acredito, assim, que tem muita coisa ainda, tem muita coisa que já melhorou, sim. Tem muita coisa que ainda precisamos, né, mudar, mas eu acho que tem muita coisa, assim, que eu e você não vamos ver, mudanças que eu e você não vamos ver, né? Talvez a sua filha, né, seja beneficiada disso. Eu sempre digo que eu tô lutando aqui não é pelo meu direito, é pelo direito das filhas das minhas amigas. É completamente, Patrícia. É porque agora pensando bem no quão cruel foi nós, digamos assim, eternizarmos estas teorias, estas formas de pensar, seja para quem não pode, seja para quem não quer. Como é que nós conseguimos criar aqui um vínculo tão forte entre completude e ter filhos? Como é que nós fizemos isto e não percebemos que estávamos a condicionar vidas, a condicionar a felicidade e o bem-estar e a saúde mental de tanta e tanta gente. Patrícia, isto leva-me, estamos quase a terminar, a uma última pergunta que é, se até por isto, se por continuarem a existir estas sementes, digamos assim, destas teorias, quem toma esta decisão de não querer ter filhos, depois no dia a dia também sim, também pensa, será que tomei a decisão certa? Será que eu devia mudar a minha forma de pensar? O processo é contínuo? Olha, para mim o processo já está encerrado, né? Eu acho que é muito difícil eu mudar de ideia, assim. Cada dia, assim, eu recebo pequenas provas de que eu tomei a decisão certa. Recentemente, eu estou com vizinhos novos e eu estou percebendo, assim, algumas dificuldades deles, né, com relação ao filho pequeno. Não sei se a criança é neurotípica, às vezes me parece ser uma criança autista, nunca conversamos, mas é, tem ataques de fúria em determinados horários, né, que, assim, levam a crer que algo não está normal ali. Então, assim, eu percebo, daí quando eu começo esses barulhos, né, o que que eu faço? Eu coloco um fone de ouvido e me concentro nos meus estudos, nas minhas atividades, ou, sei lá, vou dar uma volta, né? E essa mãe, esse pai, eles não têm essa opção de colocar um fone de ouvido, né? E então, assim, mas eu acredito que para muitas pessoas é um processo contínuo, sim, sabe? Eu acredito também que muitas pessoas que hoje têm assim a convicção, eu não quero ter filhos, elas podem vir a mudar de ideia, e eu não vejo problema nenhum em mudar de ideia, né? Desde que isso seja realmente de dentro da pessoa. O problema é quando é por pressão externa, né? Aí realmente eu acho que vai ter, assim, impactos muito significativos depois na saúde mental dessa pessoa, né? Mas eu acho super válido, né, mudar de ideia. Eu já mudei de ideia tantas vezes sobre tantas coisas, né? Mas é aquela coisa, eu mudei de ideia, assim, sobre o curso que eu queria fazer, sobre o lugar que eu queria trabalhar, sobre a cidade que eu queria morar.
né? Mas sobre filhos, eu realmente não me vejo mudando de ideia. Eu estou até repensando se eu ainda quero ser mãe de pet. Atualmente eu sou mãe de 3 pets. E eles, assim, já me dão bastante trabalho. Nós temos duas gatas, e sim, coitadinhas. Aliás, neste momento eu digo, elas também tiveram de se adaptar à chegada da Amélia. Também elas tiveram sim uma parentalidade imposta. Não Ai, as consultámos sim, e, portanto, foi elas sim. compulsório. Patrícia, Maternidade compulsória. elas foram. É. E Patrícia, só mesmo para concluir, pergunto-te se, um bocadinho pegando aquilo que disseste, se nós podemos acreditar que, por exemplo, a Amélia não terá de levar com perguntas do estilo: então, quando é que vais ter filhos? Podemos acreditar que Olha, isso está para breve? olha, talvez quando chegar. Mas não, acho que ainda não. Não, eu estava pensando que talvez quando chegar na idade dela, eu acho que não, porque ela tem o quê? 2 anos? Vai fazer 3 daqui a uma semaninha. É, daqui a 20 anos vai começar a pressão em cima dela já. Eu não sei se em 20 anos ainda vai ter essa reviravolta, mas já vai estar bem melhor, sim, porque assim os caminhos estão sendo mais pavimentados, assim, eu acredito assim que quando eu tomei essa decisão, também já não era mais tão difícil assim de expor isso, embora eu tenha sofrido pressão, meus pais tenham pedido neto, sabe? Essas coisas assim. Cada vez que eu pego uma criança no colo, alguém fala: olha lá, olha só, mas você fica tão bem com o bebê. Você tem certeza mesmo que você não quer? Ai, mas olha, você com esse olho verde, com esse cabelinho loiro, que as pessoas ainda têm essa questão, né, de achar que a raça ariana tem que reproduzir mais, né? Foi uma coisa que o Hitler veio assim, colocou e ficou assim de uma Essa ótima forma na. pessoa, não, acho que sim, acho que nós devemos, Aham. sem dúvida alguma. Sim, é assustador isso. Então, mas eu acredito que quando chegar lá na hora da sua filha, as coisas já vão estar um pouco mais tranquilas para ela. Talvez ela não tenha que se justificar tanto, mas ainda vai ouvir algumas coisas. Acho que em 20 anos não vai ter uma revolução nesse sentido. Patrícia, olha, eu termino com um agradecimento, porque é como dizes, sendo as escolhas diferentes, acho que temos muito a aprender uns com os outros. E o Com grito, certeza. e o grito que tu deste, sim, é um grito pela liberdade das próximas gerações. Quanto a mim, olha, vou tentar, eu e o André vamos tentar que a Amélia tenha plena consciência de que o corpo é dela, a vontade é dela, a decisão é dela, e se lhe apetecer dizer, olha, não vou responder à sua pergunta, ela que não responda a uma pergunta que a resposta é só dela. E muito, muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada também. Bom, estou à disposição quando quiser conversar de novo, tá, sobre isso. Desejo sucesso aí para vocês e muita sorte aí para sua filhota para enfrentar esse patriarcado. É verdade, é verdade. Ainda é preciso sorte, sorte. Ainda é. Muita, muita, muita força e muita sorte. Só podemos agradecer à Patrícia pela transparência, sinceridade e por esta mensagem de respeito pela decisão do outro, pela forma de pensar do outro e por nos fazer pensar. Faz mesmo, inclusivamente sobre o processo de decisão que levou à parentalidade e sobre o peso que o que os outros esperam ainda pode ter, ainda que de forma inconsciente. Não somos donos da vida alheia, não somos juízes, não estamos legitimados a pressionar ou a julgar só porque decidimos ter filhos. Na verdade, depois de ter filhos até me senti menos legitimado a pensar o que quer que fosse do que quer que fosse da vida dos outros. Completamente. Levamos com a tal chapada de humildade de que já falámos tantas vezes e deixamos de pensar seja o que for sobre a vida dos outros. Ficamos sempre a pensar, pronto, deve haver alguma razão para ter de ser assim. Calma, não é um argumento válido para tudo, óbvio. Não estamos assim tão perdidos, mas sem brincadeiras, a empatia sai reforçada. E hoje, nesta conversa, não foi diferente. Não temos de querer nem pensar de forma igual, não temos de partir do pressuposto que vai ser de uma determinada forma, nada disso. No nosso caso, ninguém nos perguntou por maldade para quando os filhos. Mas e se não pudéssemos ter?
Já estariam a magoar alguém? E se não quiséssemos ter e tivéssemos respondido isso mesmo, qual teria sido a reação do outro lado? Temos mesmo de trabalhar estas coisas que ainda nascem em preconceitos muito enraizados na nossa sociedade e que colocam os filhos como fator de realização plena, principalmente, claro, para as mulheres. Não esqueçamos, antes de serem mães são mulheres, tal como nós, homens, a quem ainda assim não perguntam tantas vezes se vamos ter filhos ou quando vamos ter. E antes de sermos pais, éramos casal. E como costumo dizer, antes da Amélia já éramos felizes. Nunca fizemos depender a nossa felicidade da nossa filha. Isso seria injusto, em primeiro lugar, para ela, cuja existência sempre quisemos que se justificasse por si mesma e não para preencher algum vazio. É isso, e a vida ficou muito mais cheia. E agora só temos que lidar, claro, com a pergunta: então e um humano? Um upgrade, portanto. Por isso, e porque nós gostamos mesmo de fazer perguntas, já sabem, passem pelas plataformas habituais e recordem todas as conversas. E nós, pais também deste podcast, que é o pé da adolescente Amélia, é tipo aqueles bebés que comem, dormem e sorriem, sabem? Voltamos para a semana, para aquela que será a derradeira conversa desta temporada. Sim, sim. E para isso chamámos pais experientes, porque, pronto, já sabem, nós não somos mais do que uns, embora trabalhadores e empenhados, pais à experiência.